hoje a gente vai falar sobre a prova, os tipos de prova, o que é vestígio, evidência, indício, enfim, inclusive a parte do CPP, do novo CPP, na verdade, que versa sobre a cadeia de custódia. Vamos lá. A prova está ligada aos meios e elementos que dispõem as partes na busca de comprovar os fatos alegados a fim de formar o convencimento do juiz para que profira uma sentença favorável. Tá? Então a gente tem uma divisão grande aí inicial de prova material e prova não material. As provas materiais sempre são a cargos ou do perito criminal, ou do perito judicial, ou do assistente técnico. Vai depender, claro, do tipo de processo e do tipo de situação. Perfeito? Nós temos algumas divisões, tá? Além dessas divisões gerais que eu falei aqui, que são divisões que são as classificações, por exemplo, cobradas em prova, ou que a gente costuma ver aí na literatura, né? A primeira prova é a prova documental, que nada mais é do que um documento escrito ou qualquer coisa que transmita diretamente um registro físico a respeito de algum fato, a exemplo, as gravações sonoras, vídeos, fotografias, dentre outros. Nós temos também a prova testemunhal, que nada mais é que o relato que se obtém em juízo por pessoas que tenham conhecimento dos fatos discutidos na lide. Um ponto importante que deve ser destacado é que a testemunha não pode ter interesse na causa e deve cumprir com os requisitos presentes no artigo 447, tá? Do NCPC, ou seja, não ser incapaz, impedida ou suspeita. Perfeito? Nós temos, eu sou suspeito para falar, né, da prova pericial, a rainha das provas, né, a prova mais respeitada no processo penal, porque está ligado justamente às técnicas, à ciência, tá? Que vai consistir no exame, vistoria ou avaliação por pessoa que possui conhecimentos técnicos suficientes para apuração dos fatos litigiosos, conforme prevê o artigo 464 do CPC de 2015. Tá bom? A função básica é a produção da prova técnica através da análise científica dos vestígios produzidos ou deixados em locais de crime. O que é isso aqui que eu acabei de falar para vocês? É justamente a função do perito criminal, tá? Ou do perito legista, ou do assistente técnico, ou do perito judicial. Ele vai produzir a prova técnica, que é a prova pericial, tá? Então agora aqui a gente vai adentrar na parte da prova pericial, tá certo? Que, como eu disse, sou suspeito para falar, mas acredito que seja unanimidade ou ganha por maioria dos votos, vista como a prova mais importante de todas. Mas o que seria um vestígio, né? Um vestígio pode ser um objeto, uma marca ou um sinal, perfeito? Um objeto físico, né? Como um projétil de arma de fogo, uma marca como uma impressão digital. A gente vai ver, né, que as impressões digitais, na verdade, são faladas de forma correta na literatura como impressões papilares, tá? E o sinal, que é o quê? Nada mais é do que algo que está indicando alguma coisa, um sinal que indica alguma coisa, como, por exemplo, um rompimento de obstáculo, né? Que a gente conhece popularmente como arrombamento. Um objeto, uma marca de sinal vai ter necessariamente a presença de um agente, tá? Esse agente não precisa ser necessariamente uma pessoa, e isso é um assunto um pouco mais técnico da perícia, mas sempre um agente, tá, vai provocar um objeto, uma marca e um sinal, tá certo? Quando a gente fala de vestígio, de produção de prova, tá, como essas que eu falei para vocês aqui, eu posso ter um perito que trabalha externamente como um perito que trabalha internamente, né? Então, a grosso modo falando, né, eu vou ter vestígios em local de crime, eu vou ter análise de perito de local, análise de perito interno, tá? Ou seja, algumas vezes esse perito de local vai recolher essa prova técnica e ela vai ter que ser analisada internamente por um perito interno. Isso significa o quê? Que os vestígios, após serem analisados por todos os peritos envolvidos no processo, às vezes não vai ser
mandado por um perito interno, tá? Nem sempre, beleza? Mas quando toda a perícia foi feita, né, em cima desse vestígio, ele passa a ser chamado dentro do inquérito policial de evidência, tá bom? Então, evidência são vestígios após uma completa análise do perito. Sendo que, quando a gente fala de indícios, tá? Então, já vamos entrar aqui na diferença de vestígios, evidências e indícios. Os indícios nada mais são que evidências, só que não mais no inquérito policial, já na fase do processo criminal, tá? Para a justiça, ela viu a evidência como indício. Sendo que indício para a justiça não é só elemento material, e sim também qualquer tipo de prova, que a gente acabou de ver aqui hoje. Tá? Então a diferença de indício para evidência, em tese, não é nenhuma, só é a fase do processo, né? Já está no processo criminal, quando eu falo de indício e evidência, sendo que ainda tem esse adendo, né? O indício pode ser qualquer prova, não só a prova pericial. Tá? Então fica claro isso aí. Vamos agora adentrar na função da cadeia de custódia, na definição da cadeia de custódia, tá? Para você entender a cadeia de custódia, você tem que entender um princípio da criminalística, que é um dos princípios fundamentais da criminalística, que é o princípio da documentação. Esse princípio nada mais é que versa a respeito do acompanhamento do vestígio, o acompanhamento cronológico do vestígio desde a coleta no local de crime até o descarte final dele. Ou seja, todas as pessoas que pegam nesse vestígio têm que ser documentado, todos os lugares e todas as pessoas que mexeram nesse vestígio. Tá? Então, na verdade, a cadeia de custódia é um amadurecimento do princípio da documentação, que versa, né, justamente sobre a cronologia do vestígio, desde a coleta inicial até o seu descarte final. Então, a gente vai ver isso aqui ainda, o princípio da documentação, a gente vai ver os princípios da criminalística, mas o entendimento de cadeia de custódia e princípio da documentação é basicamente o mesmo. Na verdade, a cadeia de custódia surgiu do princípio da documentação da criminalística. Vamos agora, então, entender algumas mudanças no CPP, principalmente aqui da cadeia de custódia. Então, o artigo 58 ele dizia que quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame do corpo de delito direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Decore isso aqui, tá? A gente vai ver na parte mais de legislação, daqui a algumas aulas, um pouco mais a fundo essa parte aqui, tá bom? Então grave isso aí, mas vai ter algumas exceções. Parágrafo único. Dar-se prioridade à realização do exame do corpo de delito quando se tratar de crime que envolva, tá? Aí a gente já está vendo como que entrou aqui o corpo de delito no novo CPP lá em 2018 com o pacote anticrime. Prioridade para violência doméstica e familiar contra a mulher, violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoas com deficiência. Artigo 58B, vamos lá. Esse aqui é o que está começando a despencar em prova aí, perfeito? Então, vocês têm que decorar esses artigos aqui. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio na seguinte etapa. Olha só o rastreamento, acompanhamento cronológico do vestígio, tá? Até o descarte final, que dizia lá o princípio da documentação. Então, a primeira coisa é o reconhecimento do vestígio, tá? Você precisa reconhecer, beleza? Que é o ato de distinguir o elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial. Nem sempre é o perito que vai reconhecer esse vestígio, uma testemunha, né, uma pessoa que chegou no local primeiro, uma primeira força policial que tem chegado no local, pode reconhecer alguma coisa de potencial interesse para a produção de prova pericial, então não necessariamente vai ser o perito, tá? Isolamento, ato de evitar que se altere o estado das coisas devendo isolar e preservar o ambiente imediato e relacionados a vestígios em locais de crime. A gente vai ver daqui a algumas aulas a diferença desses tipos de local, tá? 3. Fixação. Descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime, ali que você vai amarrar o vestígio na posição que ele está no local de crime, e a sua posição na área de exames podendo ser listada por fotografias, filmagem ou croquis, sendo indispensável sua descrição na nota pericial produzida pelo perito responsável pelo atendimento. Tá bom?
4 é a coleta, ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial. A gente falou aqui já da perícia interna e externa, que às vezes o perito vai coletar, vai mandar para exame interno, tá? Respeitando suas características e natureza, ou seja, se você botar vestígio biológico com outra coisa, ou misturar vestígios diferentes, que não respeita as características e a natureza, né? Colocar em uma embalagem inadequada para um vestígio biológico, por exemplo, você está quebrando a cadeia de custódia, tá? 5. Acondicionamento. Procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas para posterior análise com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento. Sempre todo mundo por onde passar esse vestígio tem que ser anotado ali. 6. Transporte, né? Depois do acondicionamento, que vem o transporte. Ato de transferir o vestígio de um local para outro utilizando as condições adequadas, né? Embalagem, veículos, temperatura, entre outras, de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse. Vamos lá para 7. Recebimento. Ato formal de transferência da posse do vestígio que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número do procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo de vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu. 8. Processamento. Exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com metodologia adequada, tá? Então a gente já está falando ali da parte da perícia interna, as suas características biológicas, físicas e químicas, ou seja, sempre respeitando as características. Quando você não respeita as características, você está quebrando a cadeia de custódia, a fim de obter um resultado desejado que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito. 9. Armazenamento. Procedimento referente à guarda em condições adequadas do material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado, tá? A fazer uma contraprova, por exemplo, daquilo para confirmar, tá? Com vinculação ao número de laudo correspondente. 10. Descarte. Procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização policial. É o processo aqui final. Vamos ver o artigo 158C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará, então, ou seja, preferencialmente, não é exclusivamente, tá? Fica claro isso aí, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. Todos os vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como descritos nessa lei, quando o órgão central de perito oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento. E a parte 2, é proibido a entrada em locais isolados, bem como a remoção de qualquer vestígio de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização. Artigo 58 todos os institutos de criminalística deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios. A sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Então, o artigo 58 versa sobre a central de custódia. Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo com local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, classificação e distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio. Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas, consignando-se as informações sobre a ocorrência de inquérito que elas se relacionam. Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas, deverão ser registradas a data e a hora do acesso. E, por último, por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, destinação, data e horário de ação. Fechando com o artigo 58F, após a realização da perícia, o material deve ser devolvido à central de custódia, devendo nela permanecer. E o parágrafo único diz o quê? Caso a central de custódia não possua espaço ou condições de armazenar determinado material, deverá a autoridade policial judiciária determinar as condições de depósito do referido material em local diverso, mediante requerimento de diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Perfeito.